colega Daniel Ramos. Daniel, seja muito bem-vindo a este webinário. Obrigado, Felipe. Boa tarde a todos. Agradeço a introdução. Vou comentar sobre a ausência da doutora Alda da Cruz e a doutora Lívia Vinhal, sobretudo pela importância do evento que é o Encontro Nacional de Prefeitos, que está acontecendo essa semana aqui em Brasília, né, um amplo espaço para diálogo, para discutir as ações nos municípios. Ambas estão representando o Ministério da Saúde nesse fórum, né, e pela importância do evento acabou acontecendo essa modificação, que não prejudica em nada o nosso webinário, já que a gente conta com a presença da doutora Melissa, especialista que nos acompanha já há muitos anos, tem participado das discussões em torno de chikungunya, de outras arboviroses, mas sobretudo esse o webinário ele é motivado pela recente publicação da nova edição do Guia de Manejo Clínico de Chikungunya. Então, a palestra que ela traz já inclui as atualizações que estão incorporadas nessa nova edição, e a doutora Marcela, que é colaboradora aqui do Ministério da Saúde, da Coordenação Geral de Vigilância de Arbovirose, trabalha diretamente na análise desses dados epidemiológicos e vai trazer um pouco do cenário de chikungunya no país, do histórico da chikungunya aqui no nosso território, e como é que a gente pode, então, a partir dessas duas apresentações, pensar em novos elementos ou subsídios para a gente lidar com esse importante desafio para a saúde pública, né? A gente conta, como o Felipe destacou, com a participação dos telespectadores que estão acompanhando pelo YouTube para nos mandarem perguntas, para participarem do debate. A gente entende que a participação de vocês é essencial para a gente conseguir aprofundar essa discussão. Se ficar alguma lacuna, apresentem que a gente vai ler as perguntas aqui no ar. A doutora Melissa, a doutora Marcela vão ter a oportunidade de responder. Eu, no que puder, também contribuo aqui na resposta a essas dúvidas, tá? Então, nos coloco já à disposição. Penso que a gente já pode iniciar com a doutora Melissa, né, que vai trazer uma fala voltada para o manejo clínico de chikungunya. Daniel, perdão, vou te interromper. Pela programação, a gente inicia com a doutora Marcela. Foi o que eu disse. Então, a gente inicia com a doutora Marcela sobre o cenário epidemiológico de chikungunya aqui no Brasil. Olá, muito boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo aqui hoje. Boa tarde aos colegas também que estão aqui nesse webinar, doutora Melissa, Daniel, Felipe. É um prazer novamente estar com todos vocês e ser convidada para participar desse webinar que traz um tema tão importante para a gente e uma discussão tão rica, né? Como o Daniel falou, a gente publicou há pouco a nossa atualização do Guia de Manejo para chikungunya, e mais do que trabalhar todo esse cenário, entender a complexidade que a chikungunya se localiza dentro do território nacional, hoje com uma série de arboviroses aí sendo discutidas e sendo apresentadas. Eu acho que vocês já estão visualizando minha apresentação. Então, eu queria começar, na verdade, o Daniel apresentou um webinar na semana passada, se eu não estou enganada, falando sobre a febre amarela, e ele avisou que não poderia começar falando da febre amarela sem antes falar da dengue. E da mesma forma, eu não posso começar a apresentação de chikungunya sem começar um pouco da história da dengue. A chikungunya está entremeada, essa descoberta, né, da chikungunya no território nacional está entremeada muito com essa relação de casos que vem apresentando a dengue já ao longo do período. A gente tinha um perfil bastante claro de epidemias de dengue recorrentes a cada 3, 4 anos, e aí quando a gente entra em 2014, 2015, nesse período de emergência de outras arboviroses como a zika e a chikungunya, a gente vê uma mudança na apresentação desse perfil, mais acentuada depois da pandemia do Covid-19, mas a gente já consegue ver ali ao final desses últimos anos um aumento gradativo dos casos, principalmente de chikungunya a partir de 2014 e zika a partir de 2015, aumentando inclusive o número de óbitos, né, devido a essas 3 arboviroses. Aqui, só trazendo um panorama do que 2024 fez na nossa curva histórica de arboviroses, principalmente as arboviroses aqui urbanas, que a gente está relatando. Então, a gente tinha um gráfico onde a gente visualizava de forma clara os anos epidêmicos, e longe de todos os anos epidêmicos, a gente teve o ano de 2024, que, além de tornar, né, bater todos os recordes que a gente já mencionou por diversas vezes para a dengue, ele foi um ano de bastante importância também para a chikungunya. Então, nosso objetivo aqui hoje, na minha apresentação, é trazer um pouco desse panorama de como vem se comportando a chikungunya dentro do território nacional e como ela está se apresentando durante esse início desse ano de 2025, os desafios que a gente tem pela frente. Quando a gente olha diretamente para a chikungunya, a gente percebe ali que no final de 2015, né, foi quando a gente começou a ter um registro mais sistematizado dos casos, com a nossa epidemia marcada em 2016, e quando a gente olha para 2024, a gente vê que esse número de casos foi superado, inclusive desse ano epidêmico de 2016. Então, a gente vê uma oscilação de casos, com poucos casos nos anos pandêmicos, né, da pandemia do Covid-19, mas com uma oscilação aí que já vinha se mostrando com números importantes de casos pelo território nacional.
Eu trouxe esse gráfico para a gente discutir um pouquinho sobre esses registros de casos prováveis, que é o que a gente chama, né, nesse gráfico anterior que eu mostrei, e como isso está diretamente ligado à qualidade da informação e o quanto a vigilância tem se mostrado efetiva durante o percurso que a gente observa. Nesse gráfico aqui, a gente tem para cada uma das colunas, são os anos, desde 2016 a 2024, e em relação às cores, a gente tem que o vermelho são casos confirmados laboratorial para chikungunya, em azul, os casos com confirmação clínica epidemiológica, ou seja, aqueles que não realizaram exame, não puderam realizar exame, mas que têm um vínculo clínico epidemiológico, seja um vínculo territorial e um vínculo temporal, com casos já confirmados laboratorialmente. E em verde, nós temos os casos que permaneceram em investigação ao final do encerramento desses anos, e em amarelo, a gente tem um percentual de casos descartados. A gente consegue perceber que ao longo dos anos, esse percentual de casos descartados ele vem aumentando. E isso indica muito a questão da notificação. Os casos estão sendo notificados, mas muitas vezes esses casos não são confirmados para chikungunya. Trazendo esse dado para a gente analisar um pouco, eu trago uma das perguntas, talvez dos questionamentos que a gente precisa ter sempre em mente. Como eu falei, não dá para a gente falar da chikungunya sem falar da dengue. O que a gente disse para dengue? Qual o percentual de confirmados laboratoriais que a gente tem encontrado para dengue e o quanto daqueles casos que foram descartados ou que estão como clínico epidemiológico, né, confirmação clínica epidemiológica, são de fato dengue ou poderiam ser atribuídos a outras doenças, inclusive a chikungunya. Então, o que a gente pode observar também aqui na chikungunya é que a gente tem ao longo desses anos analisados uma média de confirmação laboratorial de cerca de 20%, sendo ali no ano de 2021 e 2024 a gente teve os maiores percentuais de confirmação laboratorial. O ano de 2016, por conta da dificuldade inicial ainda do diagnóstico, que a gente estava vivendo uma situação nova, num contexto novo, a gente teve uma taxa de confirmação abaixo das observadas nos outros anos. Quando a gente observa essa distribuição temporal, essa concentração dos casos em cada um dos anos, a gente observa que os casos de chikungunya eles têm se movimentado ao longo do território brasileiro. Então, a gente começa com as epidemias nos primeiros anos concentradas mais nas regiões do Nordeste, começando principalmente ali no Nordeste da Bahia, subindo em região a Pernambuco. Depois, em 2017, a gente já vê ali a importância do Ceará, trazendo essa carga da doença bastante forte. A gente tem em 2019 e 2020 quase que um padrão bastante pequeno de casos, né? A gente não consegue definir muito bem aonde estão as concentrações desses casos, e a partir de então a gente vê essa movimentação dos casos de chikungunya, dessa concentração de casos de chikungunya, migrando aí para a região centro-oeste e sudeste. Em 2024 a gente já observa essa concentração bastante direcionada para o centro do país, então os estados, por exemplo, de Mato Grosso, Goiás, Minas e São Paulo são estados que mereceram destaque no ano anterior, e a gente vai ver mais para frente que isso tem se repetido esse ano. Quando a gente observa essa série histórica, fazendo uma distribuição desses casos por faixa etária e por sexo, a gente observa que os mais acometidos são o sexo feminino, numa faixa etária de 30 a 49 anos, e quando a gente faz a distribuição da mediana de idade, a gente observa que a mediana dos casos acumulados de 2016 a 24, ela gira em torno de 38 anos. Então, é uma população economicamente ativa que é mais acometida por esse agravo. Observando também que para a região norte, a gente tem uma mediana um pouco inferior encontrada na mediana do Brasil. E isso a gente tem a variação aí por UF. Vale destacar ali, por exemplo, o Amapá com uma mediana bastante baixa em relação à mediana nacional. Olhando um pouquinho em relação aos óbitos, né, esse chikungunya ele veio como essa doença que traz um caráter muito forte com relação à continuidade do cuidado, então é uma doença que não é como a dengue, que tem um período epidêmico bastante demarcado, uma sobrecarga do serviço bastante acentuada, e a partir daí a gente observa uma possível redução do número de casos. A chikungunya, por outro lado, pode se perdurar aí por anos. Eu acho que tem algum microfone ligado. Obrigada. Existe aí um problema de cronificação dessa doença, acho que a doutora Melissa vai comentar mais à frente sobre isso, e isso traz uma carga ainda mais acentuada para o sistema de saúde, porque não é uma doença de forma pontual, é uma doença em que esse paciente, após recuperar dos sintomas agudos da doença, ele vai perdurar no sistema de saúde por vários e vários anos, requerendo tratamentos e requerendo especialidades que são específicas para casos como esse. E quando a gente olha os óbitos, por exemplo, a chikungunya ela vem apresentando essa característica de óbitos no ano de 2016 bastante acentuada, com uma queda ao longo dos anos,
E quando a gente olha para 2024, apesar de ter aumentado o número de casos em relação a 2016, a quantidade de óbitos foi abaixo do que é observado em 2016. Mas gera aquela nova pergunta do que a gente já comentou no início: quantos desses óbitos de fato eles são relacionados, né, à chikungunya de fato, e o quanto daqueles óbitos que entraram numa carga da dengue, que a gente sabe que bateu os recordes não só de casos, como de óbitos também, o quanto desses óbitos que não foram confirmados laboratoriais para a dengue, eles poderiam também ser atribuídos à chikungunya. Isso é uma questão muito importante que entra como uma necessidade da gente investir cada vez mais esforços no diagnóstico diferencial para a gente conseguir ter a magnitude real de como estão os casos e os óbitos para a chikungunya. E assim como para as outras arboviroses também. Ainda falando sobre os óbitos, quando a gente olha já a pirâmide etária para os óbitos, a gente vê uma modificação do cenário, com uma concentração das faixas etárias mais idosas, acima de 70 anos, e vale destacar também a faixa etária de menor de 1 ano, uma faixa etária de óbitos que foi acometida em maior proporção em relação às demais faixas etárias. E em relação à mediana de idade para os óbitos, a gente tem a faixa de 68 anos em nível Brasil, e aí destaca novamente a região norte como uma mediana bem mais baixa, assim como no caso, dentre os casos, né, que ela foi uma mediana menor, a gente tem ali também na região norte, com relação aos óbitos, essa mediana menor de ocorrência. Observando as análises das notificações através do sistema do SINAM, o que a gente pode depreender desses casos que foram a óbito? Isso aqui a gente calculou a mediana de oportunidade entre os tempos de registro, as datas de registros que contam no SINAM. Então, entre o paciente iniciar os sintomas e acabar se internando, o paciente está levando em média 5 dias de início dos sintomas. Então, o paciente iniciou os sintomas, 5 dias após isso, é observado que o paciente vai para o internamento. A partir do internamento, a gente ainda demora 4 dias para esse registro ser feito na notificação. Então, percebam o quanto a gente está demorando para chegar a esse registro na notificação, para a gente ter consciência de que esse paciente é um paciente com chikungunya, e somente depois da internação que a gente está tendo esse registro. Então, vale salientar aí as oportunidades de coleta das informações para que muito do que a gente faz quanto assistência, quanto tomada de decisão é baseada nos nossos dados. Quanto mais oportuno a gente tiver nosso dado, mais oportuna vai ser as nossas ações. E aí vale reforçar o tempo que está demorando cerca de 9 dias para a gente ter essa informação notificada no sistema. E a partir dessa notificação, a gente tem aí um período de 5 dias que o paciente continua internado e evolui para óbito, nessa população que foi a óbito durante esse período de 2016 a 24. Então, percebam que a gente tem, em média, 14 dias, desde o início dos sintomas até o óbito do paciente, onde a gente precisa agir. Então, se a gente não conseguiu evitar a doença, seja pelo controle vetorial, seja pelas medidas individuais de proteção, a gente tem, em média, 14 dias para a gente tentar evitar o óbito, 5 dias para a gente tentar evitar a internação. Então, é muito importante a gente identificar esses sinais de forma mais rápida possível e ter essa informação de forma mais rápida possível para que a gente consiga tomar as ações e as atitudes mais rapidamente, mais oportunamente, para a gente conseguir evitar esses quadros mais desfavoráveis. Agora, trazendo um pouco para o cenário de 2025, né, o que a gente tem observado nesse ano? Esse gráfico que a gente mostra ao lado esquerdo é um gráfico, essa região cinza é a região prevista para a ocorrência de chikungunya observando a série histórica que a gente já tem de casos. Então, a gente teria um pico ali por volta da semana 17, 18, com uma queda do número de casos ao longo das semanas, e agora, quando a gente está observando nas semanas iniciais de 2025, idealmente a gente teria que estar dentro dessa área cinza. A reta em cinza, mais escuro, que está sobrepondo essa área cinza, e está com queda ali, mostra para a gente que a gente, de fato, está dentro desse canal. E aí, mesmo a gente fazendo esse ajuste com o Nowcast é uma estatística que a gente ajusta o atraso dessa informação. Então, a gente viu que para a notificação demora em torno de 9 dias, essa notificação ainda vai ser digitada para poder chegar no sistema. Então, ajustando esse atraso, a gente observa essa linha vermelha pontilhada. Então, de fato, aparentemente, a gente está dentro do esperado para a chikungunya durante esse início de 2025. A gente comparando com o ano anterior, 2024, que foi o ano que a gente teve o maior número de casos, a gente está com uma redução de 69% em relação a esse mesmo período. Então, se a gente pegar lá a semana 5, a semana 6 de 2024 e comparar com essa semana, a gente observa aí uma diminuição de 69% dos casos. Hoje, a gente tem notificado 19.605 casos prováveis, isso dá uma incidência de 9,2 casos por 100 mil habitantes. E a gente já tem registrados até o momento 11 óbitos confirmados para chikungunya e 12 permanecem em investigação. Quando a gente fala em termos Brasil, né, é uma coisa
de dimensão continental, a gente precisa não só falar em termos Brasil, mas também adentrar dentro dos estados do Brasil para ver o que está acontecendo. E quando a gente observa isso, a gente vê que hoje, no ano de 2025, praticamente 80% dos casos eles estão concentrados em 3 estados: Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais. Então a gente tem 78% dos casos nesses 3 estados. Inclusive, 9 dos 11 óbitos de chikungunya são em Mato Grosso. E os outros 2, um é em São Paulo e um em Minas Gerais. Então, apesar da gente ter uma situação até que tranquila para a chikungunya nesse ano, quando a gente observa por estado, os estados do Mato Grosso, por exemplo, ele apresentou um aumento extremamente acentuado em relação ao histórico que ele já tinha, inclusive em relação ao último ano, 2024. Então, o que a gente tem hoje de casos no Mato Grosso, também a gente falando ali no Mato Grosso do Sul, que também é uma área relacionada, e São Paulo e Minas, algumas regiões específicas de São Paulo, a gente está tendo um maior número de casos do que o ano passado. Aqui eu trouxe só para a gente entender um pouco da complexidade dos cenários que a gente tem. Hoje no Brasil a gente tem a circulação de diversas arboviroses ao mesmo tempo, inclusive no mesmo território. Então, pegando essa região aqui no mapa do Brasil, que pega um pedaço de Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo e a pontinha de Minas Gerais, a gente pode observar que a gente tem uma alta concentração de casos de chikungunya. Vejam que o mapa do Brasil está por casos de chikungunya para o ano de 2025. Então, aqui nessa figura, eu não sei se vocês estão conseguindo ver meu mouse, mas nessa primeira figura dessas 3, a gente tem os casos de chikungunya. Então, é onde a gente está tendo maior concentração esse ano. E é o mesmo local onde a gente tem uma alta concentração de dengue. Percebam que dengue, essa área está praticamente tomada no vermelho. Então, a gente tem no mesmo território dengue e chikungunya circulando. Então, a dificuldade para o diagnóstico diferencial é ainda mais acentuada. Entender se é um caso de dengue, é um caso de chikungunya e qual vai ser a conduta médica para esses casos é extremamente importante para a gente poder ter um desfecho mais favorável. E aí, quando a gente vai e traz um outro filtro em cima, que é esse terceiro quadrinho, a gente observa que nessa região está tendo circulação de dengue 3. Não só de dengue como um todo, mas ela está tendo uma alta circulação de dengue 3, que é um sorotipo da dengue, que a gente não tinha visto circular com bastante efeito já há muitos anos. E isso demonstra, né, isso traz a suscetibilidade da população. Então, a gente tem uma população suscetível à dengue, que está tendo dengue e chikungunya no mesmo território. Talvez as pessoas não tenham as duas doenças, pode ser que elas tenham, pode ser que não, mas a gente tem as duas doenças circulando no mesmo território e com uma população bastante suscetível para dengue 3. E juntando tudo isso a esse misto de arboviroses juntas, a gente ainda tem relatos de febre amarela muito próximo dessa região, em São Paulo, um pedaço de Minas um pouco mais abaixo, mais ao sul, mas a gente já tem relatos de febre amarela. Então, para vocês observarem a complexidade que é as arboviroses no nosso território, o quanto a gente precisa sempre interligar as nossas ações, interligar as nossas análises e identificar o que de fato está acontecendo. Assomado a tudo isso, a gente ainda tem outros desafios, tanto para o combate da chikungunya em si, mas como para as outras doenças que compartilham o mesmo vetor, como a dengue e a zika, que é justamente essa questão da infestação para o Aedes, né, o nosso vetor. A gente tem uma dispersão do vetor no nosso território, quase que alcançando o território total do Brasil, com quase 5.400 municípios, cerca de 97% dos municípios brasileiros com presença do vetor. A gente tem as questões dos vírus, né? A gente traz aqui, por exemplo, os sorotipos da dengue, como eu comentei, são sorotipos diferentes circulando, que pode estar contribuindo também com essa dificuldade do diagnóstico. Além de tudo, os determinantes sociais, que por muito tempo a gente tem esses fatores relacionados e que, assim, a nossa governabilidade quanto ao setor saúde para a alteração desses determinantes sociais não é efetiva. A gente precisa estar trabalhando sempre em conjunto com outras áreas para a gente conseguir, de fato, atingir um controle mais efetivo das doenças, principalmente das doenças transmitidas por vetores. A gente tem ainda as mudanças climáticas que propiciam não só o aumento da proliferação dos vetores, mas também interfere na propagação dos vírus e na disseminação desses vírus. E aí, atrelado a tudo isso, a gente tem grandes municípios que trazem essa carga da doença bastante acentuada, com áreas com grande concentração populacional, que trazem também esse aumento, né, essa possibilidade de aumento da carga das doenças. Falando especificamente dos impactos das mudanças climáticas, a gente tem, né, essa questão da mudança do padrão das doenças no nosso território. A gente observou, por exemplo, na dengue, essa alteração da sazonalidade, né, um adiantamento ano passado, 2024, da sazonalidade. A gente usa muito as questões da dengue em relação à chikungunya, porque elas são disseminadas pelo mesmo vetor, né, então a gente tem também essa interação. Mudanças nos padrões das áreas endêmicas, então a gente tem aí
em 2024, a dispersão de casos, né? A gente viu tanto da chikungunya, os casos andando pelo território e indo em direção à região sudeste, centro-oeste, e já a região sul, temos relatos esse ano de epidemias, por exemplo, no Paraná, epidemias bastante fortes no estado do Paraná, que antes a gente não tinha esses registros. A gente tem a expansão geográfica, né? A gente tem um aumento da quantidade de casos com a dispersão desses casos pelo território, e aí, atrelado a tudo isso, o surgimento de outros arbovírus e a ressurgência, né, de arbovírus que a gente já tinha e que agora eles estão ainda mais visíveis no nosso território. Então, tudo isso traz desafios importantes que a gente precisa considerar quando a gente trabalha com qualquer que seja dos arbovírus, seja ele dengue, chikungunya, ou mesmo os arbovírus que a gente tem agora com mais enfoque ultimamente, o oropush e também a febre amarela. Aqui, só para finalizar, eu trouxe os nossos guias, como foi comentado, a gente publicou há pouco a revisão do guia de chikungunya, manejo clínico, que acho que a doutora Melissa vai comentar um pouco mais a fundo. Temos o da dengue, que foi publicado no final do ano passado, e também temos a publicação do Plano de Contingência Nacional, que acoberta as 3 arboviroses urbanas, dengue, chikungunya e zika. Então, todos estão disponíveis no site do Ministério e podem ser acessados pelo QR Code. Só reforçando a nossa campanha dos 10 minutinhos, nós temos 10 minutinhos por semana. Não é coisa muito difícil de ser feita, são 10 minutinhos por semana, a gente consegue prevenir as doenças de forma geral transmitidas por vetor, não é só para dengue, é para as arboviroses, é para chikungunya, inclusive. Então, façam uso dos seus 10 minutinhos e, de forma geral, agradecer a toda a equipe da CGARB que nos proporciona essa possibilidade de tentar monitorar e fazer a vigilância desses agravos das arboviroses. Muito obrigada a todos. Muito bem, Marcela, muito obrigado, doutora. Sempre uma honra, uma satisfação enorme trabalhar com você, tê-la aqui conosco, na Coordenação Geral de Vigilância das Arboviroses e pelo seu belíssimo trabalho. Eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, me meter um pouquinho aqui na frente do Daniel, já vou repassar a palavra novamente para ele. Só para alguns lembretes, pessoal, para você que nos acompanha através do YouTube, né, deixe sua pergunta, seu comentário ali também. Lembrando que é muito importante que você acesse esse material através da nossa plataforma webinar.aides.gov.br. É através dessa plataforma que você é redirecionado para o YouTube para nos acompanhar, que assim a gente consegue também registrar através do seu login a sua presença e emitir depois, posteriormente, o seu certificado de participação. Então, webinar.aides.gov.br. Todos os nossos webinários, eles são através dessa plataforma, é sempre importante que você mantenha o seu login, o seu usuário dentro dessa plataforma atualizado, com login e senha, né, para que você possa acessar, tá certo? E eu também já vi pelo chat que as pessoas estão perguntando se esse webinário, né, se esse momento ficará gravado para depois vocês multiplicarem com seus pares, colegas, enfim. Para quem precisar acessar essa gravação, esse link de YouTube que fica aí, então eu peço para que vocês salvem esse link de YouTube. Depois, posteriormente a esse webinário, vocês não vão conseguir acessar procurando pelo título, tem que procurar através do link. Mas caso vocês não consigam salvar o link ou acontecer algum imprevisto, esquecerem, vocês podem mandar um e-mail para a gente, né, através do meu e-mail que está sempre lá disponível nos webinários, ou através do e-mail arboviroses@saude.gov.br, que a gente disponibiliza para vocês. Tá certo? Afinal, eu lembro tudo isso de novo. Daniel, por gentileza. Obrigado, Felipe. Doutora Marcela, parabéns pela apresentação. Trouxe questões muito relevantes, né, da vigilância e do cenário epidemiológico de chikungunya aqui no Brasil. Vou dar alguns destaques que acho que são pontos para a gente poder voltar a discutir, e acho que isso pode induzir algumas questões a serem aprofundadas no debate que vem na sequência. Acho que um deles, esse destaque do aumento de casos descartados na base de dados de notificações de chikungunya no Brasil, né? Acho que isso é reflexo, sobretudo, da melhoria da qualidade da vigilância. Essa é uma vigilância que, por estar integrada à vigilância da dengue, é comum que em alguns territórios a notificação aconteça inicialmente só para a dengue, né? Isso por si só ativa o protocolo ZDC no laboratório, e é comum ter em algumas localidades em que somente os casos que são detectados por laboratório sejam inseridos no sistema de informação de chikungunya, né? Então, esse acompanhamento da série histórica, entendendo que mais casos descartados têm aparecido, pode ser esse sinal de que a gente tem conseguido melhorar, de fato, a vigilância. Talvez o que corrobora isso também é o aumento do número de confirmações por critério laboratorial. Acho que essa é uma questão relevante, sobretudo para os óbitos, né? A gente tem tomado um certo cuidado agora, em 2025, e entrando em contato com os estados para entender aqueles óbitos que são confirmados por critério clínico epidemiológico, entendendo que é absolutamente grave a gente não conseguir aprofundar a investigação laboratorial desses óbitos e desfazer qualquer confusão que possa existir, né? Então a gente vê
um descompasso entre os dados epidemiológicos de casos, né, e de óbitos de chikungunya, e isso para dengue não acontece, por exemplo. Então, talvez um sistema que é muito mais sensível em captar casos de óbitos suspeitos, investigar esses casos, mas uma vez que alguns desses óbitos passam por critério clínico epidemiológico, como o dengue, a gente tem um certo prejuízo, não só para a chikungunya, mas para a zika e eventualmente para outras arboviroses, em tentar desvendar esse cenário, né? E aí a pergunta que me surge é como é que a gente pode, então, ter uma vigilância menos heterogênea no Brasil para conseguir revelar esses cenários de onde a chikungunya está circulando e a gente conseguir direcionar os esforços e os recursos que são escassos justamente para esses locais que estão necessitando desse aporte, né? Penso que algumas questões ficam em aberto para a gente tentar esclarecer, sempre me intriga esse viés, ainda que um tanto tímido, que chikungunya tem pelo sexo feminino. Penso que podem haver estudos já, talvez tentando explicar, né, o porquê disso acontece, mas provavelmente não é a mesma explicação que para a Zika, né? Zika, acho que tem um artefato de vigilância muito por conta do pré-natal, e aí por conta da síndrome congênita do Zika, mas que no caso de chikungunya, provavelmente outros fatores podem talvez explicar. Se isso for algo que já tem a resposta, já fica como a primeira pergunta para a nossa sessão de debate na sequência. Vou agradecer então a doutora Marcela pela apresentação e já dar espaço para a doutora Melissa Falcão, colaboradora do Ministério já há bastante tempo, de Feira de Santana. Vou pedir que se apresente de maneira mais detalhada do que eu sou capaz de fazer, mas de antemão já agradecer por toda a colaboração ao longo desses anos. Tivemos diversos encontros já em eventos desse tipo, inclusive presenciais, né? E é sempre um prazer poder ouvi-la e mais uma oportunidade de aprender aqui com você, tá? Fique à vontade. Obrigada, Daniel, aí pela apresentação. Prazer estar aí com todos vocês aí nesse momento, conversando aí um pouco mais sobre chikungunya, exatamente nesse momento no qual o nosso manual ficou pronto, depois de tanto tempo, tanta luta, conseguimos atualizar o nosso protocolo e fazer com que ele fosse publicado. Então, esse realmente é um ganho para a gente agora nesse ano, com o aumento do caso de chikungunya, bem importante. Então, começando a falar sobre o manejo clínico da chikungunya, a gente vai enfatizar bem essa parte, manejo clínico eficaz. O manejo clínico eficaz da chikungunya engloba não apenas o tratamento da dor, que altera a qualidade de vida desse paciente, mas também a redução dos óbitos, a identificação das complicações, levando esses pacientes a morrerem menos e terem menos sequelas permanentes relacionadas à infecção pela chikungunya. Aí, falando sobre a importância do tema, a Marcela apresentou muito bem, aí a importância da contextualização da chikungunya no nosso país, mas eu quis botar esse gráficozinho aí de 2024. O gráfico A mostra os locais com predominância de dengue, em vermelho, e predominância de chikungunya, em azul, de acordo com os casos suspeitos clinicamente. E o mapa B mostra os casos confirmados laboratorialmente por PCR. Então, o que a gente pode ver? É pensado em chikungunya muito menos do que chikungunya existe. Quando é feito pela suspeita diagnóstico, poucos locais têm uma predominância de chikungunya. Quando chega o resultado do PCR, a gente vê que essa circulação no país e nos municípios é muito maior do que é suspeitado pelos médicos. Daí vem a preocupação com aqueles dados que a Marcela colocou. Tivemos uma incidência de chikungunya maior do que a que teve em 2016, que foi na nossa pior epidemia, e os óbitos não estão sendo detectados. Quando vamos nos municípios e nos estados fazer investigação de óbitos, a maior parte dos óbitos computados para chikungunya foram diagnosticados pelo SVO. Eles foram lançados como óbitos por dengue, e quando foi feito o SVO, o PCR foi lá e detectou a chikungunya e foi mudado para chikungunya. Então, sem dúvida, muitos dos óbitos por chikungunya estão indo para a conta de dengue. Não só por essa falta de suspeita, mas também porque na chikungunya nós temos óbitos diretamente relacionados à doença e tem os óbitos indiretamente relacionados à doença pela descompensação da doença de base que a infecção pelo vírus causa. E, desde a primeira descrição da doença, na Tanzânia, em 1952 e 1953, eles descreveram muito bem o que é a chikungunya. Quando a gente pensa num doente com chikungunya, o que é que a gente imagina? Uma dor, um quadro que começou subitamente, acompanhado, normalmente, de febre alta, com uma dor articular, que a caracterização é exatamente essa, assustadora na severidade, imobilizando os pacientes, impede eles de levantar, de sentar, de deitar, de caminhar, e impedindo o sono pela intensidade dessas dores. E comumente persistente por mês. Aquele paciente que chega e é notificado para dengue, no mês seguinte ele está na emergência de novo, notificado para dengue de novo, no outro mês de novo. Isso não vai ser dengue. Isso provavelmente é uma chikungunya que ela não foi diagnosticada. Alguns pacientes chegam no ambulatório e falam, doutora, depois que eu tive dengue, nunca mais tive saúde. E aí a gente vai investigar e, na verdade, não se trata de dengue, sim de uma chikungunya que foi diagnosticada de uma maneira incorreta. E para complementar ainda mais essa descrição mais corretamente, eu acrescentaria um edema articular. Então, a principal caracterização da chikungunya é início súbito, febre alta, dor articular intensa, poliarticular, com edema articular associado e com recorrência e duração aí por meses. Esse é o manual antigo do Ministério da Saúde e esse verdinho aí com azul é o atual que conseguimos aí atualizar e que já está publicado e disponível para todo mundo. Para fazer um manejo eficaz da chikungunya, basta seguir esse manual. Então, vocês lendo esse manual, seguindo ele na prática do dia a dia, sem dúvida, vão conseguir manejar da melhor maneira possível os pacientes de vocês, tá? Então, vou focar essa apresentação principalmente nos dados do manual. Quais foram as principais mudanças desse manual?
Revisão da classificação de casos, classificando com a chikungunya com manifestações articulares e chikungunhas com manifestações extra-articulares. Anteriormente, essas manifestações extra-articulares eram chamadas de chikungunya atípica. Utilização de fluxogramas com informações sobre gravidades e possíveis complicações, atualizações da abordagem terapêutica das manifestações musculoesqueléticas, que é o que mais incomoda e atrapalha a vida desses pacientes, e incluímos informações sobre reações adversas a essas abordagens terapêuticas, o que é que esses medicamentos podem causar. E qual o objetivo dessas mudanças? Facilitar a aplicação por todos os médicos de diferentes especialidades, de diferentes níveis de atenção. O médico do PSF, da Unidade Básica de Saúde, é capaz de manejar esses pacientes também muitas vezes. Sensibilizar os profissionais de saúde para a identificação dos casos graves e, assim, reduzir o risco de complicação e de morte desses pacientes. Abordagem terapêutica capaz de reduzir o sofrimento agudo e crônico dessas pessoas, melhorando as suas qualidades de vida. Em relação ao aspecto clínico da doença, ele é sintomática em até 70% dos pacientes, com uma taxa de ataque em média de 30%. Então, uma doença que vai atingir 30% daquela localidade onde ele está instalado. Com 70% dos pacientes sintomáticos, causa sempre epidemia de grandes proporções com sobrecarga do serviço de saúde. Então, algumas localidades que analisaram esse aumento do atendimento durante a epidemia viram um aumento de até 4 vezes no seu volume de atendimento com a mesma equipe de saúde. Então, aquele grupo, médico, enfermeira, técnico, laboratório, farmacêutico, que estavam acostumados a atender 100 pacientes no mês, vão atender 400 pacientes no mês. Então, é preciso que, durante a epidemia, seja feita uma organização no fluxo de assistência para dar conta desses pacientes e evitar que as gravidades passem despercebidas. São 3 fases da doença: a fase aguda, até 14 dias do início, a fase pós-aguda, de 14 a 90 dias, e a crônica, acima de 90 dias, acima de 3 meses. Está padronizado, hoje a Organização Mundial de Saúde incorporou essa mesma classificação que tínhamos no Brasil, onde vocês consideravam 10 dias, hoje é todo mundo igual, o mundo inteiro praticamente considera essa classificação. E até metade dos pacientes pode permanecer com essa dor por mais de 3 meses, pode cronificar. Um estudo publicado ano passado na Ilha Reunião, onde teve a epidemia mais bem estudada, 2005, 2006, após 13 anos da epidemia, mostrou que uma porcentagem daqueles pacientes, cerca de 10% do que tinham cronificado, ainda mantinham dores crônicas. Aqueles pacientes que fizeram artrite pós-chikungunya, deles 10% ainda mantinham esse quadro de dor tomando medicação depois de 13 anos. Então, é bem possível que algum desses pacientes que cronifiquem com artrite, que permaneçam com essa dor indefinidamente pela vida. Esse fluxograma está no nosso manual, então quando a gente vai pensar na chikungunya, a gente vai pensar na classificação da chikungunya na fase aguda, pós-aguda e crônica. Isso é muito importante a gente perguntar a temporalidade desse quadro para o paciente, porque as complicações são mais frequentes na fase aguda, a morte pode acontecer na fase aguda, na fase pós-aguda, algumas vezes quando é complicação da doença de base também pode ser na fase crônica, e o tratamento terapêutico para dor vai variar de acordo com cada fase da doença. Se tem a chikungunya com manifestações extraarticulares, que são manifestações sistêmicas, e se a chikungunya grave, com necessidade de internamento e risco de vida. Quando pensamos no paciente na fase aguda, eles se queixam muito de cefaleia, uma dor de cabeça intensa, um rasgo cutâneo que aparece entre o 2º e o 5º dia, com coceira ou sem coceira, dor muscular, não na severidade e na intensidade da dengue, mas que incomoda muito o paciente, a poliartralgia moderada e intensa, com ou sem edema, normalmente tem edema em algumas das localizações, febre alta, duração média de 1 a 3 dias, mas pode vir sem febre, principalmente nos pacientes idosos. Pode acontecer também um edema de extremidade subcutânea, não apenas o edema articular em si. Conjuntivite não purulenta, úlceras orais, aftas na cavidade oral na fase aguda, bem dolorosas e que não acontecem na dengue, não acontece na dengue e não acontece na zika. Então, ajuda como diagnóstico diferencial aquele paciente que se suspeita de arbovírus que tem essas úlceras orais na fase aguda. Edema facial, pode ter também, às vezes, edema periorbitário, condrite, a inflamação da cartilagem da orelha, fica vermelha, dolorida, cansaço, astenia, dor retroauricular, calafrios, adenomegalias, náuseas, vômito, digeusia, uma sensação de gosto amargo na boca, muda o sabor da comida, e diarreia também pode acontecer. Essas fotos todas são do manuais, a riqueza de manifestações dermatológicas da chikungunya é imensa, então aí vemos um rash nas mãos, descamação nos dedos, essa placa hiperemiada muito dolorosa, que pode acontecer bilateralmente, normalmente quando acontece nos pés e nas mãos, um rash, que também é intenso e muitas vezes com prurido, bolhas, muito mais frequente nas crianças, mas pode acontecer nos adultos também. Esse paciente do A é um paciente que desenvolveu a bolha adulto e que resolveu espontaneamente com cerca de 5 dias. Na D, vemos as lesões aftosas, que são bem dolorosas, aí está no palato, mas pode aparecer em qualquer localização da boca, e as alterações mais características, que são as articulares. Vemos aí um edema nas mãos, esse edema pode ser localizado ou pode ser generalizado nos pés, joelhos, qualquer articulação do corpo pode ser acometido pela chikungunya. Na fase pós-aguda e na fase crônica, permanece principalmente a dor articular, com ou sem edema, e musculoesquelética. Pode continuar doendo todas as articulações que foram cometidas na fase aguda, ou outras articulações, principalmente aquelas articulações que já tinham alguma lesão prévia, por exemplo, fez uma cirurgia de ombro, uma cirurgia de joelho, as articulações com lesões prévias têm maior risco de cronificar a dor. Oligo ou poliarticular,
então pode cronificar em uma única ou em várias articulações. Comportamento flutuante, essa é uma característica bem interessante. As dores não costumam ser contínuas, apenas uma pequena parcela fica contínua, muitas outras melhora a dor, 1, 2 meses a dor retorna de novo quando tem uma alteração da temperatura, algum outro fator. Uma outra coisa que faz com que tenha recorrência são outras infecções. Então, muitos pacientes que tiveram Covid, na época acabaram reativando as dores da chikungunya que já estavam inativas há algum tempo. Então, essas dores podem melhorar e depois retornar novamente. Padrão de dor inflamatória, piora da dor após período de repouso, assim como também da rigidez matinal. Uma outra coisa que ajuda a diferenciar a chikungunya dos outros arbovírus, desde a fase inicial, o paciente refere: quando eu acordo, minha mão fica dura, vai melhorando a partir do momento que eu começo a movimentar. Essa é uma característica também bem peculiar da chikungunya que não vemos nos outros arbovírus. E aqueles pacientes que não são tratados corretamente, que desenvolvem a artrite, essa parcela de pacientes é de 1 a 3%, mais ou menos, que vão fazer artrite crônica pós-chikungunya, que de manifestação clínica é bem semelhante à artrite reumatoide, apesar de imunopatologicamente de citoquinas de serem bem diferentes aí uma da outra, mas a parte da manifestação e tratamento é parecida, podendo levar à artropatia destrutiva permanente. Nessa fase pós-aguda e crônica, a manifestação da dor neuropática é frequente, com síndrome de túnel do carpo, em média de metade dos pacientes que têm a dor neuropática. Começa a haver depressão e astenia, porque dor crônica é igual à alteração do humor. Descamação cutânea, que acontece mais na fase pós-aguda, depois de 14 dias. Queda de cabelo é uma queixa importante desses pacientes. E os sintomas da dor neuropática, como a gente citou, que pode acontecer quando eu vou suspeitar que uma paciente tem dor neuropática, quando ele tem uma queixa de queimação, de frio no local, prurido. Um exemplo, para a gente lembrar aí bem da dor, é da neuralgia pós-herpética, aquele paciente que tem a herpes e que refere uma coceira insuportável no lugar onde teve a herpes zoster. Então, a dor neuropática tem essa característica também de causar uma coceira no local. Sensação de agulhadas, picadas, de choque, formigamento ou adormecimento. E tem um questionário que chama DN4, que é muito fácil de ser encontrado na rede social, que é muito fácil de ser aplicado, e que se eu tenho dúvida se meu paciente tem dor neuropática, eu posso aplicar na hora da consulta rapidinho e avaliar se meu paciente precisa de um tratamento específico para dor neuropática. Na chikungunya com manifestações extraarticulares, elas são mais graves e com potencial de morte maior. Caracterizada pelas manifestações sistêmicas, podem ou não apresentar simultaneamente as manifestações musculoesqueléticas. Então, esse fato é importante, porque eu posso ter um paciente que vai ter uma miocardite que ele não teve minha poliartralgia intensa anteriormente, e eu vou acabar não identificando aquela miocardite como sendo de chikungunya. Então, se eu estou numa epidemia de chikungunya, aqueles pacientes que têm complicações, como miocardite, síndrome de Guillain-Barré, qualquer alteração que eu vou investigar a causa que não está clara, eu preciso acrescentar um arbovírus nessa investigação, dengue, chikungunya, zika, para que também seja feito esse diagnóstico diferencial. O comprometimento de órgão pode acontecer devido ao efeito direto do vírus, resposta inflamatória sistêmica causada pela infecção ou a causas indiretas como descompensação de doenças pré-existentes. Quando eu vou tratar o meu paciente que tem comorbidades, é essencial que eu cuide do controle glicêmico do meu paciente que tem diabetes, cuide da pressão daquele paciente que tem hipertensão e de todas as doenças eu preciso deixar elas o mais compensado possível. E quais são essas manifestações extraarticulares que podem levar o meu paciente a óbito que eu preciso identificar? O sistema cardiovascular, nas verificações pós-morte das necrópsias, vemos muito paciente com chikungunya que vai a óbito por problemas cardiovasculares que não são diagnosticados em vida. Então, estamos deixando de passar essas complicações sem diagnóstico. Então, precisamos ficar atentos para que esse diagnóstico seja feito em vida e que esse paciente possa ser salvo. Na parte cardíaca, pode ter a miocardite, pericardite, arritmia, instabilidade hemodinâmica, infarto agudo do miocárdio. Quando é que eu vou pensar nessas complicações? Quando meu paciente tiver dor torácica, precordialgia, hipotensão, choque, arritmia nova que não tinha anteriormente, sinais de insuficiência cardíaca, dispneia, edema agudo de pulmão, ortopneia. Meu paciente tem qualquer queixa cardiológica, eu preciso fazer na hora do atendimento eletro, enzimas cardíacas e, se possível, um ecocardiograma. Da parte respiratória, pode haver a pneumonite, a insuficiência respiratória, edema pulmonar, hemorragia intraalveolar, derrame pleural, broncopneumonia, qualquer queixa respiratória, como dispneia, cianose, taquicardia, taquipneia, baixa da oxigenação, qualquer alteração cardíaca, bora fazer um raio-x, bora avaliar a parte cardiovascular, a parte pulmonar desse paciente. Sistema nervoso, vimos que o acometimento neurológico da chikungunya é muito maior do que a gente imaginou inicialmente. Muitos casos de Guillain-Barré que foram inicialmente atribuídos à Zika, depois do resultado vimos que era pela chikungunya. Então a Zika causa mais manifestação neurológica da chikungunya, mas depois da Zika, aí vem a chikungunya com um fator importante, podendo haver encefalite, meningoencefalite, encefalopatias, convulsões, síndrome de Guillain-Barré, síndrome cerebelar, paralisias e as neuropatias. Então, quando houver uma cefaleia intensa, que não cede com medicação, letargia, alteração do nível de consciência, convulsão, diminuição da força muscular, parestesia, plegia, vamos investigar melhor essa parte neurológica, avaliando a necessidade de uma tomografia, de um coleta de líquor, lembrando que o diagnóstico específico no líquor deve ser pedido PCR, mesmo que já tenham mais de uma semana do início de sintomas. Quando a gente coleta o PCR, normalmente o 5º até o 8º dia no máximo, no caso de chikungunya, mas isso para sangue
Para o líquor, quando a gente coletar, a gente deve pedir o PCR ou IgM para a chikungunya no líquor também ajuda nessa confirmação da doença neuroinvasiva. Sistema urinário, insuficiência renal aguda, não é tão frequente como vê na dengue, no choque, mas pode acontecer também um choque com insuficiência renal aguda, nefrite, necrose tubular, ficar atento à oligúria, anúria, hematúria, alterações urológicas ou urinárias desse paciente, oftalmológicas, neurite óptica, retinite, uveíte. Essa uveíte pode acontecer não apenas na fase aguda, mas eu já vi paciente com 2 meses de história de chikungunya na fase pós-aguda apresentar uma uveíte durante o período de apresentação pós-aguda ou até crônica, teve alguma alteração visual, manda logo para o oftalmologista para fazer avaliação ocular. Na pele, as lesões de hiperpigmentação, tem uma lesão que a gente característica, a gente chama de chick sign, por ser patognomônico de chikungunya, que é uma lesão hipercrômica na região nasal e malar, que pode acontecer cerca de 4 a 6 semanas após a chikungunya, e também pode haver hipercromia de cicatrizes prévias, como, por exemplo, a lesão de cesárea. O local onde foi feita a cesárea, qualquer cicatriz hoje pode ficar mais escurecida. Descompensação da doença de base, qualquer doença com morbidade precisa ser controlada para que não venha a ter complicações relacionadas a isso, é uma reação inflamatória muito intensa e descompensa o corpo inteiro. Sepse e choque séptico. Aquele paciente que morre por choque séptico na chikungunya, o quadro clínico é muito semelhante ao da dengue, gente, muito, muito semelhante. A gente vê, às vezes, paciente jovem sem nenhuma comorbidade, que chega com chocado, com sangramento, com leucocitose, plaquetopenia, então quadro bem semelhante. Pode haver hepatite, pancreatite, tromboembolismo pulmonar, qualquer complicação sistêmica pode ser causada pela chikungunya. A chikungunya grave, quando tem sinais clínicos e alterações laboratoriais de insuficiência de pelo menos um órgão ou sistema, associado a risco de morte ou necessidade de internamento. Nas formas graves, as manifestações articulares também podem estar ausentes, não só quando a manifestação sistêmica, mas na sistêmica grave também. Maior frequência de gravidade em recém-nascidas, idade acima de 65 anos e pacientes com comorbidades, mas aqueles pacientes jovens sem comorbidades também podem morrer e precisam e merecem atenção. Aí, falando do diagnóstico diferencial, como a zika está numa incidência melhor, não vou focar na zika, vou focar mais na dengue e na chikungunya. Os dois podem causar febre alta, a febre na dengue costuma ser um pouco mais prolongada do que na chikungunya. O exantema, as duas podem ter exantema semelhante, mas a riqueza de manifestações de pele na chikungunya é maior, com bolhas, vasculite pode acontecer também. Mialgia é mais intensa na dengue, mas presente na chikungunya de uma maneira importante. A artralgia, muito mais frequente e intensa na chikungunya. Você não vê um paciente com dengue com dificuldade de sentar e levantar pela dor articular. Quando você pergunta ao paciente de dengue onde ele dói, ele fala que dói o corpo inteiro e não consegue apontar um lugar exato. Na chikungunya, não. Você pergunta onde dói, ele vai exatamente com a mão nas articulações. E isso ajuda a fazer esse diagnóstico diferencial. Edema articular pode acontecer na dengue, mas quando acontece é leve, 1, 2 articulações no máximo. Chikungunya, a gente vê com frequência muitas articulações edemaciadas e com intensidade grande. Conjuntivite mais frequente do que chikungunya do que na dengue, mas pode acontecer na dengue. Dor de cabeça mais intensa na dengue, mas com uma frequência grande na chikungunya. Adenomegalia nas duas. A plaquetopenia é mais frequente na dengue do que na chikungunya, mas eu já vi paciente com chikungunya com plaqueta de 30 mil. E o sangramento também é muito mais frequente na dengue, mas pode acontecer na chikungunya, às vezes sangramento de hemorragia, em pequena monta. Risco de morte, nas duas doenças, tem um risco de morte naqueles pacientes que agravam. Acometimento neurológico, mais frequente na chikungunya do que na dengue. Leucopenia, dengue dá uma leucopenia mais intensa do que a chikungunya. E a linfopenia, esse é um ponto muito interessante para vocês observarem. Na chikungunya, mesmo que você veja uma leucopenia, você vê uma leucopenia com linfopenia. E na dengue a gente não costuma ver essa linfopenia, muitas vezes vê linfocitose, monocitose, mas a gente não costuma ver linfopenia. Então, se eu tenho uma leucopenia com linfopenia, entre as arboviroses eu vou pensar mais em chikungunya. Esse fluxograma também é do nosso protocolo, do nosso manual de dengue, classificação de casos e risco dos pacientes com suspeita de chikungunya. Primeiro, a gente vai avaliar se o paciente tem suspeita de chikungunya quando ele tem uma dor poliarticular associada com febre, que não tinha previamente, principalmente se for um lugar com muitos casos de chikungunya. Eu vou pensar que pode se tratar de um caso suspeito de chikungunya, eu vou classificar ela de acordo com a fase aguda, pós-aguda, crônica, chikungunya sem manifestações extra-articulares, o chikungunya com manifestação extra-articular, ou a chikungunya grave. Fica atento aos pacientes do grupo de risco, aqueles gestantes, maiores de 65 anos, menores de 2 anos ou com comorbidades. Se tem algum dos sinais de gravidade, que são aqueles sinais todos de manifestações sistêmicas que a gente viu, além do sinal de alarme de dengue, também serve para chikungunya naqueles pacientes que evoluem com choque. Se meu paciente não tem manifestações extra-articulares, não é de grupo de risco, ele vai ter acompanhamento ambulatorial. Se ele é do grupo de risco ou tem manifestações extra-articulares, sem critério de internação, eu posso fazer um exame, fazer pelo menos um hemograma nesse paciente, ou outros exames de acordo com a avaliação médica, com as comorbidades. Se estiver tudo bem, liberar ele. Se tiver o critério de internamento, eu vou internar e vou acompanhar esse paciente. E a parte mais importante, mais interessante para a gente, é do manejo dessas manifestações, desse quadro álgico causado pela chikungunya. Então, não apenas vamos focar aí mais nas alterações, nos medicamentos farmacológicos, mas lembrando que tem as estratégias não farmacológicas também. Todo paciente vai se beneficiar de fisioterapia, motora, acupuntura, muitos deles vão precisar de psicoterapia, aqueles que desenvolvem depressão,
Compressa de gelo também ajuda muito, principalmente naquelas gestantes que não podem usar uma quantidade grande de medicamento, ou naquele alívio da dor na fase aguda. Na fase inicial, dá um repouso, os primeiros 8 dias, dá um repouso articular, também ajuda a evitar essa cronificação e o controle da dor. Mas, voltando aí um pouco para esse manejo da dor, na fase aguda, até 14 dias, as manifestações musculoesqueléticas, como é que nós vamos manejar? Para facilitar essa classificação, leve, moderada e intensa, pode usar a escala analógica de dor, sendo classificada de 1 a 2, 1 a 3 é do leve, 4 a 6 moderada e 7 a 10 intensa. Se a minha dor é leve, claro, lembrando que o paciente não tem alergia a algum medicamento, tá? Então, se a dor é leve, eu posso prescrever a dipirona ou paracetamol, sempre em doses máximas, porque é uma dor máxima. E não deixar, se necessário, sempre fazer as medicações de horário. Se eu vou usar a dipirona, usar cerca de 4 gramas dia, 1 grama de 6 em 6. Se eu vou usar o paracetamol, pode ser 500 de 4 em 4, 750 de 6 em 6. Se meu paciente tem uma dor moderada, eu posso associar a dipirona com o paracetamol, intercalando cada uma a cada 6 horas, o paciente vai ficar com um analgésico mais ou menos de 3 em 3 horas. Usa dipirona, 3 horas depois do paracetamol, 3 horas depois do paracetamol, a dipirona, e vai ficar com uma analgesia boa aí durante as 24 horas. Nesse caso de dor moderada, além de deixar a dipirona e paracetamol, nós podemos deixar de resgate a codeína ou o tramadol, caso esse paciente tenha dor, mesmo tomando esses medicamentos. E, no caso de dor intensa, eu posso associar a dipirona ou paracetamol com a codeína de horários 2. Posso deixar a dipirona de horário com a codeína de horário, ou paracetamol de horário com o tramadol, e tentar deixar a associação dos dois de horário, também fazendo com que o paciente fique com analgesia a cada 6 horas, a cada 3 horas. E depois que eu faço o medicamento para o paciente, eu vou ter que reavaliar o controle da dor em 7 dias. Se a dor passou, eu posso suspender os medicamentos. E se a dor persiste e tem menos do que 10 dias do início de sintomas, eu vou manter a analgesia, intensificando com a compressa de gelo, evitar calor no início da chikungunya. E se tem mais do que 10 dias, aí eu já posso passar para o tratamento da fase pós-aguda. A gente considera pós-aguda a partir de 14 dias, mas de 10 dias em diante, a gente já pode lançar mão de alguns outros medicamentos que podemos usar na fase pós-aguda. Lembrar que sempre utilizar os analgésicos em dose fixa, não deixar se necessário. Perguntar sempre sobre a alergia de pirona, não utilizar anti-inflamatório não hormonal nesses primeiros 10 dias, e também evitar o uso de corticoide nos primeiros dias da doença. O tratamento da fase pós-aguda e da fase pós-aguda, de 15 dias a 3 meses, aí a gente já tem que pensar na dor neuromuscular, nos pacientes que desenvolvem artrite e no quadro de dor neuropática. Na dor musculoesquelética sem artrite, eu vou colocar os analgésicos isolados ou associados aos opioides, caso tenha alguma contraindicação ao uso de anti-inflamatório não hormonal. Se não tiver contraindicação anti-inflamatório não hormonal, eu vou colocar como exemplo aí ibuprofeno, 600 mg de 8 a 8 horas, por no máximo 4 semanas, é o máximo. A gente não costuma usar 4 semanas de anti-inflamatório, não. Normalmente 1 a 2 semanas, e vai reavaliar esse paciente para ver. Sendo possível, manter até 4 semanas, mas claro que evitando o paciente idoso, o paciente com úlcera, tem que avaliar bem. E aí está o exemplo de ibuprofeno, mas qualquer anti-inflamatório tem uma eficácia semelhante no controle analgésico, pode ser utilizado qualquer um dos outros. Se o paciente não responder a um anti-inflamatório não hormonal, aí eu vou pensar na prednisona, no corticoide. A dose de 0,5 mg quilo dia, com a dose máxima de 40 mg dia, até a resolução dos sintomas, no máximo 3 semanas com essa dose cheia, e vou começar a reduzir essa dose, 1/4 da dose a cada 7 dias, naquele meu paciente quando tiver o controle da dor. Posso associar também, aí no início, um analgésico ou um opioide para controle álgico. Depois que eu coloco o medicamento, o anti-inflamatório não hormonal, eu vou reavaliar após 2 a 4 semanas, normalmente 1 a 2 semanas a gente faz essa reavaliação. Se a dor melhorou, vou suspender a medicação. Se a dor não melhorou, eu vou passar por corticoide ou deixar o controle para músculo esquelético puro, com os analgésicos, mais fisioterapia, mais as compressas, caso o meu paciente não tenha artrite, seja uma dor mais leve. No caso da artrite, eu vou usar o anti-inflamatório não hormonal. Não respondeu, eu vou utilizar o corticoide, reavaliar esse paciente no máximo 3 semanas. Se a dor sumiu, eu vou começar a fazer aquele desmame de 1/4 da dor a cada 7 dias. Se não sumiu, tiver menor do que 90 dias, eu vou manter a analgesia para esse paciente. Se tiver mais do que 90 dias, ele com artrite, aí a gente vai passar para o tratamento da fase crônica. Depois do desmame do corticoide, pode ser que essa dor retorne, principalmente que a gente se lembra que tem aquela característica que pode ser intermitente. Aí o paciente vai ter que ser reavaliado novamente para ver qual medicamento vai ser utilizado, se vai para a fase crônica ou se vai manter a analgesia apenas. E sempre avaliar se meu paciente tem dor neuropática, porque na fase crônica meu paciente pode ter só a dor musculoesquelética, pode ter a dor musculoesquelética e a artrite, ou a artrite, a dor neuropática, a musculoesquelética e dor neuropática. O tratamento da dor neuropática é diferente. Se eu utilizar só o corticoide ou o analgésico no meu paciente com dor neuropática, ela não vai resolver. Então, sempre que tiver dormência, queimação, formigamento, aplicar o DN4, se menor do que 4, meu paciente não tem dor musculoesquelética, se maior do que 4, eu preciso acrescentar para esse paciente a amitriptilina, a média de 25, 50 mg ao dia à noite, lembrando que pode dar um pouco de sonolência. Gabapentina, começar com a dose mais baixa, 300 mg 3 vezes ao dia. Depois de 2 semanas, eu reavalio esse paciente. Se a dor passou, eu posso suspender a medicação. E se continua com dor, eu posso otimizar a dose desse medicamento, a amitriptilina até 100 mg, a gabapentina até 1.200 mg ao dia. Então, o anti-inflamatório
somente depois da fase pós-aguda, após os 10 dias, qualquer um deles pode ser utilizado, lembrar de avaliar a função renal, ter muito cuidado no paciente idoso, até o início da ação do corticoide, deixar aquele analgésico associado aí junto com ele, lembrar das contraindicações ao paciente para uso de corticoide, aquele paciente com hipertensão de difícil controle, diabetes, osteoporose, com fratura, distúrbio de humor bipolar, insuficiência renal crônica com diálise, CUSH, e até 21 dias dá para usar sem risco de insuficiência adrenal. Então, normalmente, até 2 semanas, quando a dose cheia, a gente pode fazer uma redução mais rápida, mas eu costumo, sempre que mantenho mais de 14 dias, fazer uma redução mais lenta semanal desse corticoide. E os antidepressivos e os anticonvulsivantes pode precisar de até 3 semanas para começar a ter uma resposta melhor. Então, quando a gente vai passar para esses pacientes, a gente tem que explicar sobre os efeitos colaterais e explicar que vai demorar um pouco para ter uma eficácia melhor, para que ele não abandone antes dessa resposta terapêutica. E a fase crônica, que apesar de ser só 1 a 3% dos pacientes, é a fase que mais dá trabalho para a gente poder manejar. Aquele paciente que tem artrite, que tem um quadro articular intenso. Mantivemos ainda nesse manual a preferência pela hidroxicloroquina, máximo de 400 mg dia, por ser o medicamento mais fácil de ser manejado na rede de saúde. Então, começa a hidroxicloroquina, reavalia esse paciente após 8 semanas, antes de começar a hidroxicloroquina, a gente faz alguns exames de sangue, hemograma, TGO, TGP e pede uma avaliação oftalmológica para ver se não tem nenhuma alteração ocular que contraindique o uso da hidroxicloroquina, reavalia após 8 semanas, se teve melhora do quadro, a gente vai manter essa hidroxicloroquina por pelo menos 90 dias, mesmo que o paciente esteja melhor da dor. E se não tiver tido melhora, aí eu posso fazer essa troca, esse switch para o metotrexate, começar com 15 mg semanal, o metotrexate é semanal, não é diário, associado ao ácido fólico, 5 mg no dia seguinte, após 8 semanas eu vou reavaliar. Para usar o metotrexate, tenho que fazer um raio-x de tórax, tenho que fazer sorologias para hepatite B, hepatite C, tenho que afastar a tuberculose, então o metotrexate baixa a imunidade, eu tenho que afastar infecções ativas antes de começar a usar, fazer um hemograma, TGO, TGP, reavaliar após 8 semanas. Se o paciente teve uma melhora parcial, eu posso ajustar, aumentar essa dose para até 25 mg semanal, reavaliando após 8 semanas. Se ele não teve melhora, aí obrigatoriamente eu preciso encaminhar esse paciente para o reumatologista. Então, diversos pacientes com artrite crônica que estão usando o imunobiológico, e para a prescrição e indicação do imunobiológico, é imprescindível que o reumatologista esteja acompanhando esse paciente conjuntamente. Então, não pode, precisa da avaliação com o oftalmologista, porque se tiver retinopatia, não pode utilizar a hidroxicloroquina, mas é um medicamento bem mais fácil de ser manejado. Os analgésicos, os anti-inflamatórios e as drogas para dor neuropática também podem continuar sendo usados na fase crônica, se necessário. E o metotrexate, a gente tem que ficar atento também aos efeitos adversos, anemia, neutropenia, náuseas, vômitos, mucosite, elevação das enzimas hepáticas. Eu comecei a usar o metotrexate no meu paciente. As transaminases aumentaram mais do que 3 vezes o valor normal. Eu preciso suspender esse metotrexate. E aí, para finalizar, a chikungunya é um ciclo crônico na vida dos pacientes. Tem uma dor, tem uma diminuição da mobilidade, tem uma inatividade, déficit de força e flexibilidade, alteração do sono, fadiga, depressão, ansiedade. Eles carregam um enorme peso nas costas, com a dor, a depressão, que advém dessa dor, o impacto econômico e social na vida dessas pessoas e na sociedade que eles estão. Então, é um ciclo que ele não consegue sair sozinho, que a gente precisa quebrar essa corrente desse paciente, trazer ele de volta à vida, que ele precisa ser feliz, ele precisa ter sua qualidade de vida de volta. E era isso. Finalizamos aí, e depois vamos estar à disposição de vocês para poder tirar as dúvidas do dia a dia. Perfeito, muito obrigado, doutora Melissa. Convido o doutor Daniel para que faça uso da palavra. Obrigado, Felipe. Obrigado, doutora Melissa. Muito informativa, densa de informações a apresentação, e é reflexo, né, da complexidade que essa doença traz em diversos aspectos. A gente viu do ponto de vista de vigilância, epidemiologia, mas também do manejo clínico dos pacientes. De fato, a cronicidade é algo que embute uma série de questões para o sistema de saúde, dar conta de oferecer esse suporte para o paciente ao longo do tempo, né? Isso cria uma série de dificuldades no acompanhamento do paciente. Foi muito informativo poder ouvir sobre a atualização que esse guia traz, né? Fruto de uma discussão também bastante aprofundada sobre, apesar da ausência de estudos, né, talvez mais robustos sobre alguns aspectos, mas fruto de muito aprendizado daquilo que vem sendo aplicado por você e por outros colegas na parte da assistência ao paciente, né? Então, agradeço demais. Eu penso que a gente se coloca à disposição agora para responder as perguntas que já estão disponíveis no chat. Me confirma, Felipe, eu que leio as perguntas aqui, né? Isso mesmo, Daniel, você que manda. Então tá bom. Eu já vou começar com a primeira pergunta. Eu não tenho o nome da pessoa aqui, mas a primeira pergunta se refere, na verdade veio de diversas pessoas e questiona sobre o fato de o vírus chikungunya conferir imunidade permanente, se isso é verdadeiro. Tá? Acho que a gente não precisa ficar na resposta de um só dos participantes. Doutora Melissa, doutora Marcela, se tiverem algo a comentar, eu as deixo à vontade, tá? Melissa, quer começar, por favor? Pelo que sabemos até o momento, a chikungunya confere imunidade permanente, tá? Os arboviros estão dando uma volta na gente tão grande, estão mudando tantas coisas que a gente, o que a gente pode afirmar até o momento é que só se pega uma vez, tá? Então, é o que a gente tem aí até agora.
Perfeito. Mas, assim, eu digo, arbovírus dá tanta rasteira na gente que não seria surpreendente se descobrisse algo, né? Acho que algo relevante para comentar sobre esse tema é que, embora o chikungunya seja um arbovírus muito semelhante no aspecto epidemiológico, por conta da transmissão pelo mesmo vetor, e até no aspecto clínico, considerando os casos leves, né, e a distinção entre os casos leves de dengue, zika, chikungunya, até outras arboviroses é muito difícil, no aspecto genético antigênico, o chikungunya é completamente diferente de dengue, zika, por exemplo, né, e febre amarela, que são todos flavivírus. O chikungunya é de um grupo que é dos alfavírus, e talvez, se existisse a possibilidade de uma imunidade cruzada, talvez ela se desse com o vírus Maiaro, por exemplo, né, que tem uma clínica muito parecida e é um vírus que genética e antigenicamente se aproxima muito do chikungunya. Né, então, só para esclarecer para quem perguntou, se você se infecta com o vírus chikungunya, você provavelmente não vai ter chikungunya de novo, mas você ainda é suscetível, né, a dengue, zika e outros arbovírus. Tá? A próxima pergunta é sobre a vacina que foi aprovada nos Estados Unidos, vacina contra chikungunya, que foi aprovada nos Estados Unidos e já está sendo recomendada pelo CDC, pelo menos para profissionais de saúde ou pessoas que vão se expor, não tenho certeza se para viajantes ela está sendo recomendada. Melissa, tem algum comentário? A Butantan já solicitou a autorização da Anvisa para poder começar a produzir e a utilizar a vacina aqui no país, mas depois que a Anvisa liberar o uso, ou depois que a Anvisa liberar, ainda vai ter que ser avaliado pela Conitec a incorporação dessa vacina ao SUS. Mas eu acredito que, sendo uma vacina aprovada e que tenha aí a liberação, que é bem provável que seja incorporada pelo Ministério da Saúde, mas ainda não está liberada para uso. Perfeito. Acho que, como complemento, a Coordenação Geral de Vigilância de Arbovirose, junto com o Departamento do Programa Nacional de Imunizações, tem acompanhado de perto os estudos desde o início, né, do desenvolvimento da vacina, e a gente tem acompanhado também o planejamento para o estudo de fase 4. Então, depois da aprovação pela Anvisa, um estudo de fase 4 vai ser desenvolvido no Brasil, e nós temos acompanhado de perto. Então, respondendo à pergunta de maneira bem direta, sim, existe um avanço no sentido de trazer essa vacina que já está aprovada pelo FDA nos Estados Unidos para o Brasil, mas isso ainda, como a doutora Melissa destacou, precisa passar por aspectos regulatórios aqui no país, e isso está em andamento, tá? A próxima pergunta se refere à classificação dos casos na ficha de notificação. Eu vou tomar a liberdade de responder, porque acho que isso é mais da alçada daqui da vigilância, mas a pergunta é, quando a doutora Melissa apresenta as fases aguda, pós-aguda e crônica, que a fase pós-aguda não é uma classificação disponível na ficha atual de notificação. Né? Talvez o comentário é que, sim, quando a gente modifica o olhar, né, e a compreensão sobre essas doenças, nem sempre a gente consegue imediatamente fazer com que todos os documentos caminhem no mesmo sentido. Então, modificar uma ficha de notificação não é tão simples. Eventualmente, nós podemos seguir um caminho de incluir esse campo, já que o chikungunya trabalha no Sinan Online, e ele provavelmente ainda está aberto a modificações, diferente do que é o Sinanet, mas a Coordenação Geral de Vigilância de Arbovirose trabalha numa ficha integrada de arboviroses que vai compor o novo sistema do Sinan, que é o ESU-Sinan. Nessa ficha integrada, a ideia é que a gente trabalhe uma porta de entrada única para todas as arboviroses, e aí não estou falando somente de chikungunya, dengue, zika, mas isso incluiria a febre amarela, febre do Nilo, oropouche e todas as outras arboviroses. A ideia é que a gente capte essa suspeita por porta de entrada única, de modo que a gente não gere retrabalho. Né? Um dos comentários que eu fiz sobre o sistema de notificação de chikungunya hoje é justamente que é comum se notificar só para dengue, para ativar o protocolo ZDC, então notificar nos 3 sistemas, que é a recomendação atual, acaba gerando retrabalho. Então, esse olhar, né, por caixinhas que a gente chama, isso deve deixar de existir à medida que a gente avançar com a implementação dessa ficha, o treinamento das vigilâncias pelo país. A ideia é que a gente possa, não para essa sazonalidade, mas para a próxima sazonalidade, já ter esse instrumento implementado no sistema e de maneira antecipada, né, ao período em que a gente enxerga o aumento de casos, a gente poder iniciar o uso dessa ficha integrada, tá? Então, só para esclarecer que sim, existe um desenvolvimento, isso tudo é pensado, o fato disso não acompanhar essas modificações mais recentes se deve também a uma dificuldade, né, e a uma certa burocracia para fazer essas modificações, mas isso tudo está sendo trabalhado para que em breve esteja harmonizado em todos os instrumentos do Ministério da Saúde, tá? A próxima pergunta se refere ao manejo clínico em gestantes. Algum comentário, doutor? A pergunta não é específica, só comenta sobre manejo de gestantes, se há algo específico a respeito. Essa é uma parte interessante, porque a gestante com qualquer arbovirose, com qualquer quadro infeccioso, demanda um cuidado um pouco maior. Então, a gestante, quando está com infecção com quadro febril, precisamos avaliar aquela gestante diariamente, pois tem um risco maior, né, de perda de aborto ou qualquer quadro infeccioso agudo na gestante. E a maior preocupação em relação a elas é a analgesia, usar os analgésicos comuns, dipirona, paracetamol, evitando utilizar medicamentos aí mais amplos, quanto menos medicamento a gestante utilizar, melhor.
E a grande preocupação na gestante é quando ela está virêmica próximo ao parto. Então, se aquela gestante pega uma infecção por chikungunya, está com o vírus circulando no sangue, até 8 dias antes da data do parto, a chance desse recém-nascido ter uma transmissão vertical é muito grande. E desses pacientes, até 50% vão acometer um quadro de chikungunya neonatal, com risco de gravidade grande, de manifestações neurológicas, de choque e de complicações e óbito desse recém-nascido. Então, se for um parto programado, tentar postergar; se for um parto normal, que não tem como postergar, esse recém-nascido tem que ficar no hospital em observação durante 5 a 8 dias, mesmo que esteja sem sintoma nenhum. Porque na infecção neonatal, o recém-nascido pode nascer sem sintomas em torno de 5 a 7 dias de nascido, começar a ter manifestações da chikungunya com manifestações graves. Perfeito, doutora Melissa. Pelo que me consta, o vírus não ultrapassa a barreira placentária no caso do chikungunya, né? Então a infecção se dá no momento do nascimento, né? E aí, ou não é isso? Não, pode ser durante a gravidez também. Não também, tá, tudo bem. Vou me aprofundar a respeito. Obrigado pela resposta. A próxima pergunta refere sobre pacientes com alterações de D-dímero elevado. Por favor. Tá, em relação ao dímero, nós temos casos de embolia pulmonar relacionada à chikungunya. Então, sempre que tem esse dímero, quando a gente vai pedir um dímero, tem que ter uma indicação de por que pedir. A gente não vai pedir de rotina no paciente com chikungunya a avaliação do dímero, como era feito antes com o Covid. Mas meu paciente teve algum quadro, que eu pensei em um quadro de embolia. Se eu pedir o dímero, ele tem dispneia, tem hipóxia, eu vou ter que fazer uma avaliação de embolia pulmonar. Se confirmado, fazer o tratamento com o uso de anticoagulante para tratar a embolia. Tá? Então, mais a conduta mais desse paciente, se ele tem um dímero aumentado, eu vou investigar algum quadro aí de trombose ou de embolia associada a esse aumento do dímero. Tá ótimo. Outra dúvida sobre o manejo. Uma das pessoas que está nos assistindo pede para esclarecer sobre os exames com método imunocromatográfico, se ele é usado somente para triagem ou se é possível fechar o diagnóstico a partir desse exame. A questão desses testes rápidos é mais o teste sorológico, né? E você hoje fechar um diagnóstico com teste sorológico, com todos esses arbovírus circulando aí simultaneamente, então a gente sabe que até a dengue e a chikungunya, que a gente inicialmente achava que não podia cruzar, que só podia cruzar com a zika com a dengue, né? Porque eram diferentes os tipos, mas um estudo da Fiocruz mostrou que pode haver reação cruzada em uma parcela pequena desses pacientes, mais significativa quando se trata de epidemia, também com a dengue e com a chikungunya. Então, para a gente fechar um quadro com o IgM, a paciente tem que ter um quadro bem característico para aquela doença, tá? Então, por isso que o ideal aproveitando o momento para reforçar, o melhor momento para fazer o exame específico para o paciente é o momento da primeira consulta. Se eu puder coletar o PCR para ele, é muito melhor do que fazer um teste sorológico. A gente vai fazer o sorológico quando não tiver condições de coletar o PCR. Perfeito, doutora Melissa, e isso é algo que embute muita dificuldade, né, para a confirmação dos casos. A próxima pergunta tem relação com isso, de certa forma. A pergunta é a seguinte: se um paciente com resultado reagente para a zika, mas que apresenta sintomas clínicos de chikungunya, se é possível descartar para chikungunya? E aí a resposta não é curta, né? Não é possível descartar, não, tá? Porque a gente sabe que a clínica é soberana, né? Então a gente sempre fala isso. Às vezes eu tenho um paciente com PCR positivo para dengue, que o paciente tem aquele quadro clássico de chikungunya, quase se arrastando, depois, posteriormente, eu peço uma sorologia para chikungunya, a gente vem com essa sorologia positiva. Então, sempre valorizar a nossa clínica. Se meu paciente teve mesmo que tenha sido um PCR para zika, ele tem um quadro ali que é bem característico de chikungunya, bora fazer essa sorologia aí posteriormente, porque ele pode ter tido uma infecção aí simultânea, ou infecções próximas, e ter mantido a manifestação, ou às vezes até pode ter tido chikungunya antes, e a infecção do zika pode ter desencadeado essa recorrência da infecção. Então, aí sempre investigar o que a clínica está me sugerindo. Perfeito. Acho que o destaque da sua fala, doutora Melissa, é que se aspectos clínicos, epidemiológicos e laboratoriais apontam para sentidos diferentes, né, é muito difícil tentar tirar uma conclusão a partir dessas informações, sobretudo considerando um diagnóstico sorológico que é presuntivo, né, uma prova indireta e que, enfim, tem suas limitações. E também tem uma janela de tempo em que você poderia detectar esses anticorpos, né? Então, eventualmente, num paciente que parece chikungunya, a detecção de anticorpos de zika pode se referir a uma infecção anterior e não exatamente a esse quadro clínico que ele está apresentando, né? Então, de fato, como a gente tem alta incidência, prevalência, sobretudo desses arbovírus de transmissão urbana no Brasil, esse é um contexto que não é muito difícil de se encontrar na prática do dia a dia e que impõe muita dificuldade, né, para lidar com esses casos. Acho que sua resposta é perfeita no sentido de valorizar e investigar mais a fundo, porque provavelmente a gente deve conseguir aprofundar o diagnóstico laboratorial a partir dessa amostra, né. A próxima pergunta se refere ao manejo clínico de um paciente que está em uso de anticoagulante.
Tá. O manejo do anticoagulante vai depender muito do valor da plaqueta. Se eu tenho um paciente com chikungunya, mas tem uma plaqueta normal, eu vou manter aquele anticoagulante sem nenhum problema. No nosso manual de dengue, que também foi atualizado no final do ano passado, tem uma parte que fala bem sobre esse manejo de anticoagulante, mais direcionado ao valor da plaqueta. Então, sempre que eu tenho uma plaqueta acima de 50 mil e meu paciente tem uma indicação específica para o uso de anticoagulante, não é uso apenas como prevenção secundária, eu posso manter esse anticoagulante se a plaqueta está acima de 50 mil. Se a plaqueta está entre 50 mil e eu não posso suspender esse anticoagulante, eu vou internar o paciente e fazer um TP, fazer um hemograma aí diariamente. E se a plaqueta está abaixo de 30 mil, eu preciso internar o paciente e suspender o anticoagulante aí de qualquer maneira. Então, essa regra vale mais para o valor da plaqueta e está especificado no nosso manual de dengue. Tá ótimo. A próxima também é das perguntas difíceis, né? Como encerrar casos de dengue ou chikungunya sem exames laboratoriais? O que o colega ou a colega aponta é que em Mossoró, no Rio Grande do Norte, acontecem muitas notificações e que não tem exames sorológicos realizados nesses pacientes. Eu acho que a primeira coisa é a gente tentar mudar essa realidade de Mossoró, né? Tentar ver o que a gente pode fazer para poder disponibilizar esses exames para vocês, preferencialmente esse PCR nos primeiros dias, mesmo que não tenha um laboratório nesse local que tenha que transportar as amostras. No dia da consulta do paciente, coleta a amostra, guarda no freezerzinho aí a -70, deixa ela armazenada para quando puder ir para o laboratório central e tudo de vez. Então, esse é o principal, porque a gente fechar um diagnóstico como clínico laboratorial com dengue e chikungunya circulando simultaneamente é bem difícil, né? Porque às vezes aí se imbricam um diagnóstico com o outro, quando o paciente tem aquele quadro bem clássico de chikungunya, que andar encurvado, né, com aquela dor clássica, o paciente de dengue também, quando tem aquele quadro bem característico, mas nem sempre as doenças são tão claras, tá? Então, fechar diagnóstico clínico laboratorial nessa situação atual do país que a gente está, e principalmente, fechar óbito com critério clínico epidemiológico é bem difícil, tá? Então, vamos tentar mudar essa realidade aí, que vai facilitar o trabalho de vocês, assim, sobremaneira. Perfeito, doutor. Perfeito, doutora Melissa. Acho que disse tudo, né? Se a gente, num cenário em que o ouro que nós temos na mão dos pacientes que chegam buscando atendimento médico é essa amostra de fase aguda, né? Não faz sentido a gente querer basear toda a vigilância, primeiro, numa sorologia, né? Que nos dá esse diagnóstico menos robusto, com menos poder de conclusão. E outra questão é que em tempos em que a gente usa, ou que se usa, né, na rede de assistência, muitos testes rápidos para dengue, sobretudo, né, o ponto que eu sempre tenho destacado é que se o profissional da assistência já tem uma amostra de fase aguda na mão para fazer o teste rápido, ele já tem tudo o que precisa para encaminhar essa amostra para a rede laboratorial para realizar o exame biomolecular. Então, assim, as coisas acabam se sobrepondo e uma cria facilidade para a outra, né, a questão é não se satisfazer com o teste rápido. Ele não é um exame conclusivo, embora ele tenha seu valor e utilidade no âmbito da assistência do manejo clínico, mas entre os exames que se utiliza, né, como conclusivos para classificação dos casos, o teste rápido acaba não aparecendo. Então, se já coleta exame para teste rápido, não custa colocar essa amostra na rede, para que ela siga o fluxo do diagnóstico laboratorial recomendado, tá? Eu acredito que a gente não tem outras perguntas. Felipe, me ajuda aqui como a gente procede agora, por gentileza. Perfeito. Alguém solicitou no chat que nós puséssemos o QR Code do novo guia de manejo clínico de chikungunya. Ele é o do meio, né, que é azul e verde. Então aqui a gente vai dar um tempo para vocês apontarem a câmera e baixarem esses documentos. O Felipe quer apresentar? Você compartilhou? Estou compartilhando aqui, me confirma, por favor, se ele está no modo apresentação agora. Por gentileza, Daniel. Está. Perfeito. Daniel, basicamente eu acho que era isso. Eu gostaria de, enquanto a gente dá esse tempo para o pessoal de casa acessar esses produtos que a gente tem publicado, né, através dos nossos QR Codes que estão aqui na tela. Eu gostaria de deixar